Hoje, nós vamos conversar sobre o mercado de criptomoedas, especialmente o Bitcoin. Eu vou não apenas comentar como o mercado vem caminhando, mas vou também te mostrar como ainda dá tempo de ganhar dinheiro no ciclo atual de altas do Bitcoin. Além, é claro, de comentar sobre a perspectiva de quem comprou Bitcoin já lá atrás. Então, independente de há quanto tempo você investe em Bitcoin, você vai sair desse vídeo sabendo o que fazer. Se gostar do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal. Se gostar muito, dá uma olhada na descrição para ver as formas que você tem para contribuir com o nosso projeto. Você pode fazer doações através do Pix, através do Apoia-se, pode assinar o nosso site de valuation e tudo isso nos ajuda a manter o nosso projeto vivo. O Bitcoin, na verdade, já vinha tendo uma linda performance. Ano passado, aqui medindo desde janeiro de 2023 até o fim do ano, aqui em dezembro, a gente acumulou uma alta de quase 160%. Só esse ano a alta continuou e já estão aqui com mais 116% só em 2024. De maneira que o retorno do Bitcoin nos últimos 2 anos está aqui em 425%. E olhando mais de pertinho aqui, só nas últimas semanas a gente já está acumulando uma alta de 43%. Então, esse ano ele veio, renovou suas máximas históricas aqui pelos 73 mil dólares, mas que era um pouquinho acima das máximas anteriores, e só mais recentemente ele de fato começou a romper essa máxima histórica e colocar distância em cima dela. Eu tô gravando o vídeo aqui na segunda-feira e já estamos nos 89 mil dólares por Bitcoin. Então, depois das máximas que eles renovaram, ficaram uns meses de lado, inclusive bem em linha com o que eu falei no vídeo da minha estratégia para o ciclo atual, um período de queda andando de lado, e agora sim rompendo com força as máximas históricas do ciclo anterior. E essa alta mais recente veio junto com a eleição do Donald Trump. Durante a sua campanha, ele já tinha feito diversas falas a favor das criptomoedas e de regulações menos severas. Então, ainda durante a contagem, enquanto ele largava na frente, a gente já começou a ver o Bitcoin retomando altas relevantes, que desde então só continuaram. Após a confirmação da eleição, esse movimento só se alargou. E, no momento da gravação desse vídeo, o Bitcoin já se encontra aqui nos 89.400 dólares ou 513 mil reais. Pela primeira vez aí superando a marca dos 500 mil reais por Bitcoin. Então, mediante a uma alta tão chamativa, chegou a hora de dar os ajustes finais da nossa estratégia para poder aproveitar esse ciclo que a gente já está vivendo. Bom, até o final desse vídeo eu vou compartilhar não só dicas para sua estratégia, como as criptomoedas que eu acho que estão mais atrativas no momento, além de explicar a tese do que eu vou falar. Mas antes eu quero dar uma passada por alguns indicadores fundamentalistas do Bitcoin, ou pelo menos o que a gente tem de mais próximo de um indicador fundamentalista para as criptomoedas, que são a análise de dados da própria blockchain. O Score Z, que vai estar medido aqui no gráfico de amarelo, tende a nos indicar os pontos, principalmente quando ele bate aqui nos patamares mais altos, os pontos onde o Bitcoin está extremamente esticado, onde está difícil ele conseguir continuar subindo. No momento atual, a gente está com uma pontuação Z de 2,5, bem abaixo do patamar de quase 7, que seria preocupante. Mesmo a gente considerando que a gente não vai bater em patamares tão altos, acho que pelo menos até uns 5, 6 a gente tem espaço, então, medido pelo MVRV, nada nos indica que podemos estar próximos ao topo. O número de endereços ativos que vinha caindo até o começo de 2024 segue o seu movimento de recuperação. O volume de transação dentro da própria rede está fazendo novas altas também aqui desde 2024. Está também mostrando uma recuperação. Porém, mesmo com maior volume, as taxas de transação seguem comportadas sem esses momentos de pico que a gente viu até esse ano ainda. E mesmo quando a gente olha a quantidade de endereços acima dos 10 milhões de dólares em Bitcoin, só segue crescendo. Claro que a alta do próprio Bitcoin facilita isso aqui. Em termos de hash rate, que mede o poder de computação da rede, que de fato é de onde vem a segurança da rede, praticamente em máximas históricas, se a gente olhar em relação a toda a história, a gente vê o quão alto a gente está. Então a rede segue ficando cada vez mais segura. Outro sinal super positivo é que mesmo com essa alta recente,
o movimento que a gente vê das ofertas de Bitcoin paradas em corretoras de criptomoedas segue diminuindo. Então, mesmo com a alta, a gente continua tendo mais e mais saída das moedas que estão nas corretoras, logo são as que têm mais facilidade de serem vendidas rapidamente. Inclusive, a gente tem uma tendência de ver um inflow, uma entrada de moedas nas reservas das corretoras perto do crash, então a gente também não está tendo nenhum indício de perigo nesse momento. E mesmo no nosso bom e velho Bitcoin Rainbow Chart, onde a gente espera que ele não alcance os mesmos patamares de cor, né? Mas mesmo que a gente considere que ele chegue só até o amarelo dessa vez, ainda temos um bom espaço. Então, mesmo com a alta bem grande que a gente está vendo, não estamos tendo grandes sinais de venda de urgência. E bom, eu pretendo dizer para vocês aqui as minhas previsões para o Bitcoin, mas antes eu quero analisar algumas das previsões de personagens importantes no mercado de criptomoedas. Dentre essas pessoas relevantes, a gente tem as previsões mais conservativas, perto aqui dos 150, 135, aí um pouquinho mais alto, 250, todas essas aqui até 2025. No Kiyosaki, autor do Pai Rico, Pai Pobre, a gente já tem uma previsão de 500 mil para o ano de 2025, que é basicamente a mesma previsão aqui do Mike Novogratz, só que ele um pouco mais realista, porque até 2028 tem potencialmente mais um ciclo de alta, além do que o que a gente está vivendo agora. Então a gente vê que as previsões variam ali dos 135 até 1 milhão, 13 milhões do Michael Saylor, mas aqui uma previsão lá para 2045. A da Cathie Wood é uma previsão de 1 milhão, mas para 2030, então também um pouco mais plausível. Quer dizer, bem esticado, mas pelo menos dando um tempo até se concretizar. E para 2030 a gente tem até uma previsão conservadora de 500 mil do Winklevoss, que é o fundador da Gemini junto com seu irmão. Então quando a gente olha para os famosos do mercado, boa parte segue otimista. E onde é que eu, que obviamente ainda não sou um famoso do mercado, mas onde é que eu tenho as minhas estimativas? E elas não mudaram muito desde o vídeo que eu soltei da minha estratégia. Eu ainda tenho confiança de que a gente chegue pelo menos até uns 120, 130 mil. Acho super plausível a gente chegar talvez até uns 160, 180. Isso que eu tô falando, digamos assim, nos próximos 6 ou 7 meses, até meados do segundo trimestre de 2025. Mas mesmo com as minhas previsões conservadoras ali nos 120 mil, eu acho que tem sim potencial do Bitcoin me surpreender e ir até bastante além disso. Mas começo a achar que ele passando ali dos 160 mil dólares começa a ficar arriscado. E aqui vale ressaltar um aspecto essencial da minha estratégia quando eu invisto em criptomoedas. Sabendo da enorme volatilidade da classe de ativos, eu vejo a necessidade de uma estratégia que inclua a venda de partes dos nossos ganhos ao longo das altas. Então, se você entrou no Bitcoin já há bastante tempo, tem um preço médio ali abaixo dos seus 30 mil dólares, eu acho prudente você já começar a pensar em vender seus lucros. A gente já está num preço atraente, você já está carregando um lucro alto e eu acho que vale sim a pena começar a pensar em reduzir essa posição, alocar em ativos mais tradicionais, mas deixando um pouco para caso continue subindo. Eu, como já invisto na classe desde 2020, já comecei esse movimento. Claro, eu estou fazendo isso porque, tendo sempre tido convicção no ativo, esse hoje, após as altas recentes, representa quase 19% do meu patrimônio total. Então, como isso já está muito grande, trazendo um risco alto para o meu portfólio, eu já fiz algumas vendas ali pelos 73 mil dólares. Agora, com essa alta atual, estou planejando mais uma venda. Estava planejando ela para os 89 mil dólares, mas como a gente já bateu hoje, vou deixar um pouquinho mais para cima, os 93, 94, e vou realocando esse dinheiro em ativos mais tradicionais, principalmente aqui no Brasil, ações, fundos imobiliários. Ressalto também que nesse movimento de venda do Bitcoin, a gente está perdendo dolarização na nossa carteira. Então, quando a gente está pensando na nossa alocação macro, mesmo com um dólar alto, mesmo com as ações também reagindo positivamente ao cenário mais recente dos Estados Unidos, e a gente vendo várias empresas fazendo altas, o dinheiro que você está tirando do Bitcoin, principalmente se você é um investidor já de longo prazo, é um dinheiro que acruou muita rentabilidade. Então, se por motivos de alocação você sentir que com a venda do Bitcoin você vai ter pouca exposição ao dólar,
parte desse dinheiro que você está vendendo, apesar do foco ser mais ações e fundos imobiliários no Brasil, faz sentido ir direto para ações lá nos Estados Unidos, de acordo com seu planejamento de alocação em ativos dolarizados. Para quem não tem nenhuma exposição ao Bitcoin, temos que reconhecer que você já perdeu uma boa parte da festa, uma boa parte das altas. Mas eu acredito sim que ainda temos boas altas pela frente. Como falei na minha previsão, acho que chegaremos no mínimo até uns 120, mas considerando até uns 160 como bastante plausível. Acima disso, até uns 220, acho possível, porém improvável, e ainda acima disso começo a achar como previsões otimistas demais. Se você vai entrar agora, se você tem 0 criptomoedas e vai entrar agora, você vai entrar ali talvez com 2, 3, 4% do seu patrimônio, no máximo. E se você já tem o aprendizado de que investir é para o longo prazo, como a gente já faz nas ações e nos fundos imobiliários, você vai aguentar ver o seu dinheiro subir, mas não tanto quanto poderia ter subido se você tivesse posto mais, e quando crashar tudo e estiver tudo ruim de novo, aí, dessa vez, você já tendo visto o valor, já tendo estudado, pesquisado, entendido o valor tecnológico que as criptomoedas provêm, você passa o próximo bear market comprando, sem pressa também, mas fazendo compras ao longo dos anos para, no próximo ciclo, você poder, de fato, ter ganhos maiores. Tem que aceitar um ganho menor nessa entrada se você quiser ter uma estratégia mais conservadora que permite uma estrutura muito mais segura para se operar Bitcoin. Até porque, na hora do crash, quando já está há anos caindo e já acumula uma queda de 60%, 70%, não é tão fácil segurar, principalmente se você começa com uma exposição grande. De todo jeito, ainda vejo formas de ganharmos dinheiro com o mercado de criptomoedas nesse ciclo atual. Então fica até o fim, que é lá que eu vou compartilhar não só como aproveitar esse movimento, mas quais moedas vão te ajudar a fazer isso. Antes, eu quero explicar uma dinâmica que permite com que, mesmo na minha estimativa mais conservadora, ali pelos 120 mil dólares, onde o Bitcoin só teria mais uns 40%, 50% de alta pela frente, a gente ainda tem como aproveitar bons lucros. E isso se baseia no meu conhecimento do comportamento das altcoins em relação aos ciclos de alta do Bitcoin, que é a principal criptomoeda. Nos ciclos passados, nós vimos várias altcoins entregando retornos muito superiores ao do Bitcoin. E especialmente vimos os maiores movimentos nessas moedas nos períodos de estabilidade do Bitcoin após altas relevantes, similar ao que a gente está vendo agora, onde diversas moedas já começaram a ter altas grandes, até maiores que o do Bitcoin. Por exemplo, quando a gente olha o Ethereum, a gente tem aqui, nas últimas 2 semanas, uma alta de quase 40%. No caso da Cardano, um movimento ainda mais brusco, uma alta de 84%, quase 85% em apenas 2 semanas. Aqui na Link a gente não viu um movimento tão grande ainda, uma alta só de 40%, mas ela rompendo essas duas médias móveis que ela tem, tanto de 200 semanas quanto de 50 semanas, imagino que ela possa dar uma boa alta. Então a gente vê que as altcoins têm um potencial de movimento mais rápido, mais veloz do que o próprio Bitcoin. Aqui a gente está olhando a dominância do Bitcoin, que veio subindo. Isso é normal no começo da bull run, no começo do ciclo de altas, onde o Bitcoin que puxa isso. Porém, quanto mais ele vai subindo, vai entrando dinheiro no mercado que eventualmente os investidores vão realocando em outras moedas. Então, no momento que essa dominância começar a tender para baixo, a gente provavelmente estará vendo fortes altas nas altcoins, nas moedas alternativas. De maneira que quem não tem nenhuma exposição a criptomoedas ainda pode se beneficiar começando uma carteira de cripto que contém ali Bitcoin e algumas altcoins. Então a tese é simples. Mesmo se o Bitcoin não for subir tanto mais assim, for mais uns 50%, 60%, o que na minha previsão eu acho que vai mais do que isso, mas mesmo no pior cenário, outras moedas menores ainda podem nos proporcionar retornos impressionantes pelos próximos 6 meses. Mas, por favor, saiba que altcoins são muito mais voláteis que o Bitcoin em si, de maneira que quando elas caem muito, bem mais do que o Bitcoin. Portanto, quem entrar em cripto agora, sabendo que já chegou um pouco tarde para a festa, mas também sabendo que ainda tem um pouco de festa para aproveitar, deve seguir uma estratégia cautelosa. Então, se for montar uma carteira agora, não deixe de capturar seus lucros. Digamos que você entre hoje com uma carteira 60% Bitcoin e 40% distribuído entre altcoins. Quando você vê seu patrimônio dobrar, vende ali uns 20% do que você tiver. Se dobrar de novo, repete o processo.
se o Bitcoin se estender para além dos 170, 180 mil dólares por moeda, essa porcentagem que você vende a cada vez pode aumentar. Então, em vez de vender 20%, você passa a vender 40%. Enquanto você fizer essas vendas, tente focar em vender mais as altcoins, de maneira que se o Bitcoin passar dos 170, 180 mil, a sua alocação em altcoins, que começou em 40%, já deveria estar mais perto dos 20, talvez 15%. E bom, segura aí que eu vou falar no fim do vídeo quais altcoins eu vejo como tendo um vasto potencial e tendo qualidade nas suas tecnologias para você poder montar sua carteira. Não se esquece de reduzir a posição e alocar em ativos de qualidade com previsibilidade para quando o crash vier, você não ter que sofrer junto com o mercado de criptomoedas todo. E não tenha dúvidas, o crash um dia virá. Eu posso não saber quando, eu posso não saber até onde o Bitcoin vai chegar antes do crash, mas eu sei que o crash vem. Isso eu posso lhe garantir. Não deixe a ganância encher os seus olhos e te impedir de vender. Em outras classes de ativos, eu seria totalmente contra a venda dos ativos vencedores. Mas no caso do Bitcoin e das criptomoedas, que temos um histórico claro de ciclos de altas e baixas acentuadas, não vejo como prudente fazer o puro buy and hold. Mas então, vamos finalmente para a lista de altcoins que você deve estudar mais a fundo para conhecer as candidatas a fazerem parte da sua carteira de criptomoedas. Em primeiro lugar, a Ethereum, sem dúvida, a altcoin mais estabelecida. Assim como o Bitcoin é essencial numa carteira de criptomoedas, eu acredito que a menos que você esteja satisfeito só com o Bitcoin, a Ethereum é a primeira, ou melhor, é a segunda a entrar na sua carteira. Inclusive, no caso da Ethereum, a gente ainda nem superou as máximas do último ciclo. E, para quem não quiser pesquisar muito a fundo, basta isso aqui. Bitcoin, talvez ali uns 70%, 30% em Ethereum, já é uma carteira de criptomoedas sólida para aproveitar o ciclo atual. Mas quem quiser um pouco mais de risco para tentar um pouco mais de resultado, eu vou citar também duas altcoins que eu gosto bastante. A ADA Cardano, do ticker ADA, essa também ainda nem conseguiu superar sua média móvel de 200 semanas, então tem um potencial de alta, principalmente conseguindo superar essa média móvel aqui. Sinto também a Link, um oráculo das criptomoedas, oráculo no sentido dos protocolos que permitem que a gente coloque nas blockchains um dado do mundo real. Essa até numa perspectiva técnica bem atrativa, porque ainda não rompeu essas duas médias móveis de 200 e de 50 semanas, então tem um potencial de disparar quando conseguir superar esse patamar que tem servido como resistência. E essas ficam sendo as que eu vejo como possuindo qualidade no protocolo, na tecnologia das blockchains, e são inclusive as criptomoedas que compõem a minha carteira, junto com Bitcoin e Ethereum. Como nesse caso, tanto a Cardano como a Link têm um alto nível de tecnologia, têm uma boa organização dos tokens, têm vantagens em relação a outras redes competidoras, cada uma na sua área ali, eu vejo as duas como sendo boas opções. Porém, como a Chainlink se encontra numa perspectiva de análise técnica, numa condição bem mais atrativa, acho que para quem está entrando agora, talvez uma carteira ali com Bitcoin, Ethereum e Link seja uma boa configuração para adentrar ao mercado. Vou deixar também aqui uma menção honrável à BNB, a moeda da Binance, a Polkadot e a Solana. Essas não fazem parte da minha carteira, mas também não nego o seu potencial. E para finalizar, vou fazer uma menção desonrosa, que vai ser para as meme coins, né? As moedas que não têm uma tecnologia, quer dizer, tem a tecnologia básica, em geral, copiam do Bitcoin, não fazem nada de novo, não permitem contratos inteligentes, não permitem a criação de aplicativos descentralizados, e só sobem mesmo porque tem um nome ou uma imagem que o pessoal gosta, como Dogecoin, Shiba Inu, e infelizmente, como o povo gosta de um meme, elas acabam tendo uma boa performance durante os ciclos de alta. Dito isso, eu passo bem longe dessas aí. Se você viu o vídeo até aqui, deixa o like, muito obrigado por ver até então, bons investimentos e até a próxima!